Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui você sempre vai encontrar assuntos sobre sociologia, antropologia, ciências humanas e linguagens. Na aula de hoje, nós veremos o surgimento da burguesia brasileira e suas evoluções até o dia de hoje. Para começar, vamos entender o conceito de burguesia. A burguesia consiste na classe social dominante dentro do sistema capitalista. É preciso que você entenda isso. A burguesia é um grupo, é uma classe social dominante, ou seja, que domina, no nosso caso, dentro do sistema capitalista, porque nós temos uma sociedade capitalista. Na prática, trata-se daquele grupo de pessoas que tem nas mãos, que tem ali, preso em suas mãos, os bens de produção ou o capital. O que é isso? São aquelas pessoas que têm o poder da indústria, o poder do muito dinheiro. Talvez você tenha dúvidas sobre o que é capital e o que é dinheiro. São coisas diferentes. O dinheiro é usado para comprar coisas, ou seja, eu quero comprar um carro, eu vou lá e compro, eu uso para isso dinheiro. Nós não usamos outra coisa, né? É dinheiro. Geralmente é uma proposta mais imediata. Eu quero um determinado produto, eu vou lá e compro com dinheiro. Já o capital, ele pode servir para a geração de riquezas futuras, ou seja, capital é diferente de dinheiro. Então, quem tem capital não é só dinheiro. O termo capital não abrange apenas dinheiro, mas os bens da empresa, os maquinários, o nome da empresa. Por exemplo, uma empresa muito conceituada, o nome dela vale muito. Então, isso não tem a ver com dinheiro, mas isso tem a ver com capital, certinho? Originalmente, o termo burguesia está associado ao vocábulo burgos, como eram chamadas as pequenas cidades que surgiram com o renascimento da atividade comercial no fim da Idade Média. Olha só, houve uma época que existia o feudalismo, e no feudalismo as pessoas ficavam debaixo da tutela, debaixo da autoridade dos proprietários de terra, que eram os donos dos feudos. À medida que foram tendo cruzadas da Igreja Católica, essa coisa toda, as pessoas começaram a viajar para poder fazer as cruzadas. E nessa história, as pessoas começaram a ver que o mundo lá fora não era essa coisa que os senhores feudais mostravam. Então eles criaram coragem. À medida que eles foram voltando, os que voltaram, né, muita gente morreu com isso, os que foram voltando montavam cidades ali perto mesmo das terras dos senhores feudais e formaram os burgos, que eram o quê? Pequenas cidades. Aí é que surge essa palavra, burguesia, que era usada para denominar a classe social comerciante que subia, que ascendia com o enfraquecimento do feudalismo. Se você não lembra o que era feudalismo, eu vou te refrescar a memória, tá bom? Entre os séculos XI e XIV, a Europa vivia o feudalismo, que foi o quê? Um sistema de organização econômica baseado na posse de terras, na descentralização do poder e na produção para subsistência. O Estado era dividido em feudos, onde os senhores feudais eram as principais autoridades, os bonitos, né? Nos feudos, a mobilidade social era inexistente e as classes sociais eram nobreza, clero e servos. E a produção do feudo era apenas para a subsistência, sem existir comércio ou uma moeda. Então isso é muito interessante você saber. Por quê? Porque os burgueses começam a fazer trocas e depois surge o capitalismo, surge a moeda. E isso fez toda a diferença, né, para que nós tivéssemos a configuração de mundo que nós temos hoje. Vamos passar um pouco mais para frente para você entender. Com a Revolução Industrial e posteriormente com a financiarização da economia, identificar e caracterizar quem é a burguesia na atualidade tornou-se uma tarefa muito complexa. Isso no mundo inteiro, viu, gente? Embora o termo tenha surgido em referência à classe que eu acabei de falar, a classe comerciante, que estava em ascensão, é importante enfatizar que o ponto central da ideia da burguesia é de que essa classe é a detentora do capital. Logo, a burguesia é uma classe dotada de complexa heterogeneidade, não é homogênea. A outra coisa que promove a separação é a concentração e a centralização do capital nas mãos da burguesia. Suas separações econômicas se dão pelo ciclo de reprodução do capital. Esse capital pode ser comercial, pode ser industrial e bancário.
certo? E a burguesia ainda tem outros poderes. Quais são? Poderes além desses que eu acabei de falar. São as dimensões políticas e ideológicas que podem gerar a formação de determinada partição, de determinada fração de classe. Olha, isso é muito importante você entender, porque aqui no Brasil, tudo aqui é um pouco mais difícil, né? E a nossa burguesia, até interessante falar assim, e a burguesia aqui no Brasil, ela dita o que você vai pensar, ela dita a forma como você vai reagir. É muito importante você entender isso, viu? Eu não estou falando do tiozinho que tem uma fabriqueta de alguma coisa lá no seu bairro. Ele não é burguesia, viu? Eu estou falando de pessoas que estão no topo do comércio, da indústria, do sistema bancário brasileiro. Eu não estou falando de pessoas que estão bem mais abaixo, que tem uma lojinha na 44 aqui de Goiânia e fala, faço parte da burguesia. Não. Tem até uma piadinha agora que as pessoas fazem na internet, pegar um caramelo, um vira-lata caramelo e dar para ele uma vida de burguês safado. Que pegar um cachorro que estava na rua e trazer ele para dentro da sua casa e dar para ele todo o conforto, então você está transformando esse cachorro num burguês safado. Então são piadinhas. Então não confunda, burguês não são pequenos empresários. Depois dessa introdução, veremos agora como surgiu a burguesia brasileira, que é o tema da nossa aula. A burguesia brasileira surge das transformações sofridas pelo país no final do século XIX, olha o quanto é recente, e início do século XX. Observe, quais foram essas mudanças? A abolição da monarquia e o surgimento da república, esse foi um ponto. E esse é o ponto mais relevante no aspecto político. Agora vamos pontuar alguns pontos de aspectos econômicos que foram muito importantes para o surgimento da burguesia brasileira. A substituição da mão de obra escrava pela mão de obra livre, isso se oficializou em 1888. O estímulo para a vinda de imigrantes para cá, e isso aconteceu com maior facilidade porque havia uma crise econômica horrorosa na Europa. A riqueza criada pela agricultura cafeeira também mudou a configuração das cidades, tornando as cidades mais urbanas e comerciais, e isso proporcionou visibilidade comercial tanto dentro do país como lá fora também, lá no exterior. E somada a isso, a expansão do capitalismo aqui dentro do Brasil. Então esses foram os aspectos econômicos, e tudo isso contribuiu para a formação da burguesia brasileira. Logo, essa nova classe social queria se desvincular das heranças coloniais, porque essa herança era arcaica e acabava atrapalhando o capitalismo de fluir livremente. Outro freio que estava atrapalhando eram as resistentes oligarquias agrárias, ou seja, poucas pessoas com tantão de terras. Note que nós temos esse problema até hoje, gente, até hoje. Por isso a necessidade de fazer reforma agrária. E ainda tinha um outro entrave, que eram as classes populares, que necessitavam de mais conhecimento e emancipação para desenvolver novas necessidades e atitudes políticas que fossem compatíveis com uma nação independente. Ou seja, precisava de mão de obra qualificada, precisava de pessoas um pouco mais instruídas para poder trabalhar nas fábricas. Basicamente é isso que eu estou falando aqui para vocês, que era o desejo da burguesia. Em resumo, a burguesia queria romper com a herança cultural do passado, queria combater o analfabetismo, homogeneizar os valores e criar um sentimento de patriotismo que mudasse a estrutura social brasileira. Eu quero que você guarde essa informação, porque esse é um detalhe que continua até hoje. É o desejo da burguesia que todos pensem da mesma forma, que todos ajam da mesma forma, obviamente de acordo com os desejos deles. Certinho? Inclusive isso acaba acarretando na educação, nas políticas públicas, na forma como o país é conduzido a depender do seu governo. Veja como acontecimentos externos podem afetar as nossas vidas. A Primeira Guerra Mundial impulsionou o nacionalismo por aqui. Esse impulso fez com que
houvesse crescimento econômico e político da burguesia. Jornais importantes de grande circulação, como o Estado de São Paulo e o Diário Nacional, eram porta-vozes da burguesia que procurava modernizar o país e reunir diferentes regiões sob o mesmo pensamento e ideal político. Vai vendo que esse negócio vai se repetir até o final dessa aula. Eles tinham um repúdio tão grande pelo colonialismo que eles queriam até propor uma substituição do português clássico por uma língua eminentemente nacional. Numa economia complexa como a nossa, a burguesia é uma classe cada vez mais heterogênea. Não são todos iguais e nem tampouco fazem as mesmas coisas, ou seja, as mesmas atividades. Eles desempenham uma ampla variedade de atividades. No entanto, permanecem como características próprias da burguesia brasileira o controle sobre a propriedade e o capital. Eita, isso é que é a questão. Eles têm o poder nas mãos. Segundo Caio Bugiato, que é professor de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFFRJ, ele cita no artigo chamado Ensaio sobre a Burguesia Associada no Brasil. Ele cita Nico Poulantzas. Ele cita muitos autores, só que eu vou falar desse. Nico Poulantzas atesta a função do Estado como mantenedor da unidade de uma formação social capitalista, que é igualmente o objetivo de fundo, é o objetivo lá no coraçãozinho da burguesia como um todo, que é o quê? A manutenção das relações sociais existentes, e para concretizá-lo, a conservação do Estado é imprescindível. Então, a burguesia conta com o Estado. Por isso, é tão importante para a burguesia quem estará no governo. Se a pessoa que vai estar no governo, presidente da República, toda a classe política ali, acaba influenciando de algum modo. Se essas pessoas que vão estar lá vão rezar a cartilha da burguesia, tá tudo bem. Mas se não estiver de acordo com o que eles querem, aí pronto. Esse governo vai levar a pior. Porque a burguesia tem o poder da comunicação nas mãos. A burguesia tem o poder de ditar regras. E as pessoas que estão embaixo, na maioria, não querem saber, elas simplesmente ouvem e reagem. E nós estamos vivendo uma era de fake news horrorosa e tudo isso conta. Então é necessário que você tenha conhecimento. Então não saia do vídeo não, você fica aí. Às vezes é um pouquinho de gesto, mas você fica aí, presta atenção e aprende. Para você mudar a sua própria vida e mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor. O Estado burguês representa não diretamente os interesses econômicos das classes dominantes, mas os seus interesses políticos, tá bom? Ele é o centro de poder político das classes dominantes. Mas isso acontece como? Na medida em que o fator de organização da sua luta política seja garantir a dominação de classe. E para a burguesia, essa é a função do Estado, certinho? Porque o Estado não possui poder próprio, é como uma luva, né? Mas eu, como burguesia, eu estou por trás e eu consigo fazer com que as coisas aconteçam usando o Estado. A complexa relação entre a classe dominante e o Estado, que pode ter a denominação Estado burguês, quando você percebe que a burguesia é que está ditando as regras por trás, aí você pode dar esse nome, Estado burguês. São clareadas através do conceito de bloco no poder. O bloco no poder é a unidade contraditória das partes da classe burguesa em torno dos objetivos gerais, no que se refere à manutenção das relações de produção capitalista. Isso não elimina os objetivos particulares de cada parte da burguesia. Não elimina. E que fique bem claro em sua mente. O bloco no poder não é um acordo político às claras, explícito, escrito no outdoor para todo mundo entender. É uma comunidade de interesses dos proprietários dos meios sociais de produção. É algo discreto, que você nem percebe. E eles usam o Estado para fazer as vontades deles de acordo com o que eles querem. E no final, o que acontece com a burguesia? O Estado atende os interesses dela, que é o quê? A manutenção da propriedade privada, dos meios de produção e a reprodução da força de trabalho como mercadoria. Isso aqui é muito Karl Marx. E isso tem que acontecer
ali em cada partezinha, em cada fração da burguesia, em cada área onde ela atua. Vamos ver como isso acontece na prática com os governos recentes que nós tivemos aqui no Brasil. A burguesia nacional nunca foi hegemônica, né? Ela só é hegemônica quando se une um ou outro grupo ali em prol de fazer alguma coisa, mas no geral ela é heterogênica. Na formação social brasileira, ela nunca fez o papel de ser uma força social ao ponto de se tornar hegemônica e conduzir o desenvolvimento capitalista no Brasil. Um dos motivos disso não ter acontecido foi o fato de o capitalismo brasileiro ter sido introduzido no território nacional do exterior, ou seja, não foi algo nosso, foi algo que veio de fora, foi algo importado, teve dentro dos Estados Unidos aqui, né? Assim, uma burguesia nacional nunca existiu com força social. Aqui no país imperavam forças estrangeiras. Isso explica por que o Projeto Nacional Desenvolvimentista foi conduzido pela burocracia do Estado na era Vargas, segundo o grande embate político-econômico no Brasil. Segundo motivo, o grande embate político-econômico no Brasil se dá entre as frações ou partes da burguesia ser interna e associada. Que é isso? Burguesia interna é quando tem ali aquele grupo de pessoas que tem poder de capital, poder de indústria, somente aqui dentro do país. E os associados são aquelas pessoas que têm um poder aqui dentro e são aliados com estrangeiros, com pessoas de fora. O bloco no poder, agora vamos falar um pouquinho da questão política da coisa. Então eu vou falar aqui de vários governos. O bloco no poder do Estado brasileiro, durante os 13 anos do governo do Partido dos Trabalhadores, que durou de 2003 até 2016, foi caracterizado pela ascensão e hegemonia da grande burguesia interna brasileira. Ó, note que houve uma hegemonia aqui, ó, deslocando a hegemonia da burguesia associada ao governo de Fernando Henrique, do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, que durou de 1994 a 2002, e colocando seus interesses e do imperialismo, sobretudo estadunidense, em segundo plano. Olha só o que aconteceu. Os blocos de poder do Estado brasileiro durante o governo do PT foi caracterizado pela ascensão de hegemonia da grande burguesia interna brasileira, ok? Isso deslocou a hegemonia da burguesia associada, para você entender. Durante o governo de Fernando Henrique, quem ficou no topo da coisa foi a burguesia associada. 13 anos do governo do PT foi a burguesia interna brasileira. Os governos de Luiz Inácio Lula da Silva, que foi de 2003 a 2006, 2007 a 2010, e Dilma Rousseff, de 2011 a 2014 e 2015 a 2016, articularam uma frente política neodesenvolvimentista, sob hegemonia da burguesia interna e composta por frações ou partes das classes proletariadas. Segmentos populares importantes passaram a ter protagonismo político e social no interior dessa frente, que sustentou os governos e colheu os benefícios da política estatal. O programa neodesenvolvimentista, que atendia prioritariamente os interesses da grande burguesia interna, consistia, entre outros aspectos, em usos dos bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Para quê? Para fomentar a industrialização e o crescimento econômico. O uso da Petrobras como centro da construção da cadeia produtiva do petróleo, política de fortalecimento do mercado interno, que foi o crédito, o aumento real do salário mínimo, a Bolsa Família e a Previdência Social, e a política externa autônoma, com ênfase nas relações com a América Latina e África. O programa neodesenvolvimentista foi o desenvolvimento possível dentro do capitalismo neoliberal na periferia do sistema, que contornava as políticas neoliberais, mas não as eliminava. Vários projetos do capital estrangeiro e da burguesia associada foram contrariados e adiados. Com essa política toda, aqui você tem que entender um negócio importante. Ó. A Bolsa Família, a Previdência Social, o salário mínimo, o aumento do crédito, essas ações, elas fizeram com que, é até engraçado, elas fizeram com que os planos
da burguesia associada fossem contrariados e também adiados. E aí isso causou descontentamento. Por isso, esse volume enorme de fake news, de gente contrariada com essas políticas do governo do PT. Por quê? Porque está favorecendo o pobre e não é legal favorecer o pobre. Eu quero o pobre só trabalhando na minha indústria e eu não quero que ele ascenda de forma nenhuma. Então, contrariou a burguesia associada. E ainda por cima, no governo do PT, teve a descoberta do pré-sal e a sua exploração. E isso contrariou profundamente o imperialismo e a burguesia associada. Ou seja, contrariou os manda-chuva lá de fora. Gente, o Brasil ainda é quintal dos Estados Unidos. Ah, que tristeza, que raiva que eu tenho disso. Somos um país tão rico, tão poderoso e ficamos aí à mercê desses branquelos. Olha, a crise mundial do capitalismo, iniciada em 2008, abalou o programa neodesenvolvimentista, que passou a ter dificuldades de implementação. A desaceleração econômica começou no primeiro governo da Dilma e foi reforçado por políticas econômicas de desonerações fiscais e pelo ajuste fiscal no início do segundo governo, transformando-se numa enorme recessão econômica. Nesse contexto nacional e internacional de crise do capitalismo, a burguesia associada e o imperialismo recuperam, ou seja, a burguesia, que tem impacto com os Estados Unidos, recuperaram o protagonismo político e voltaram ao ataque, incentivando, patrocinando e redirecionando as manifestações populares de 2013. Aí você fala, tá, é nossa política aqui. O que os Estados Unidos têm com isso? Tudo! O golpe sobre a Dilma teve o aval deles. Essas manifestações populares de 2013, elas originalmente, lá na sua origem, elas eram contrárias aos reajustes das tarifas de transporte público. E isso foi no governo da Dilma, né? E o PT. Esse patrocínio todo que veio dessa burguesia associada e do imperialismo estadunidense aqui no país, começou com essa revolta contra os reajustes das tarifas e depois virou uma denúncia de existência de corrupção generalizada no governo. Então, essa crise criou as condições para a ruína do programa neodesenvolvimentista e o consequente abandono da grande burguesia interna como base da sustentação do governo. Partes da burguesia se opôs ao governo da Dilma, uma vez que esse governo se mostrava incapaz de superar a crise econômica. Então, o golpe de Estado de 2016, apoiado pela burguesia, em seu conjunto, foi predominantemente uma ação do imperialismo estadunidense e da burguesia associada, que voltaram ao ataque para eliminar de vez o programa neodesenvolvimentista e restaurar as políticas neoliberais a serem implementadas pelo Estado brasileiro, de modo a ir ao encontro aos seus interesses. Esse foi o caráter do governo de Michel Temer, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, entre 2016 e 2018, junto com uma política de austeridade. Embora o golpe de Estado tenha sido uma confluência de vários interesses, deu voz, sobretudo, a uma nova direita no Brasil. E a crise econômica criou as condições econômico-sociais para o seu desenvolvimento. Em especial, deu à luz, fez parir o neofascismo no Brasil. A ascensão do neofascismo no Brasil pode ser considerada resultado, em boa parte, de uma ofensiva da burguesia associada, como argumenta Polantzas no livro Fascismo e Ditadura. O neofascismo no Brasil, paralelamente à sua articulação internacional, é um movimento político originado na alta classe média e que Polantzas considera a pequena burguesia que esteve fora do programa neodesenvolvimentista, impactada pela crise econômica e pela crise política. É esta oriunda das denúncias de corrupção no governo propagadas pela grande imprensa. O movimento tomou corpo nas manifestações para a deposição do governo Dilma, a partir da vitória dela nas eleições de 2014, levando à frente a palavra de ordem: fora PT. O neofascismo pode ser caracterizado da seguinte forma: é uma retomada de programas e ideologias de períodos passados.
Itália fascista e Alemanha nazista. Agora, numa etapa nova, debaixo das asas do capitalismo neoliberal globalizado. E mais, veja como esse movimento neofascista é caracterizado: deslegitimação da política e do Estado democrático de direito, reacionarismo moral e cultural, culto às tradições, associado ao messianismo político, valores individualistas, valores neoliberais, o pobre que se ferre, resumidos no biômio empreendedorismo e meritocracia, que são contrários às políticas sociais e aos direitos trabalhistas. Anticomunismo histérico, rememorando o período da Guerra Fria e forjando um clima artificial de ameaça comunista. Ai, gente, tem até hoje, tá aqui até hoje. E essa ameaça comunista é quem? É o PT. E um nacionalismo vazio, que é retórico, abstrato, declarado apenas na valorização dos símbolos nacionais, como a bandeira e o hino. O movimento ainda é conduzido pela cruzada anticorrupção política e seletivamente dirigida contra forças da esquerda e no limite da eliminação da esquerda, cujos agentes são as instituições do próprio Estado, que é o lawfare, que é o que? As leis do Estado, que é o judiciário. No judiciário nós temos os juízes, promotores e procuradores, o Ministério Público, que são os procuradores, e a Polícia Federal, que são os delegados e agentes. Todos esses incutidos numa missão irrealizável do capitalismo, autodelegada, moral e salvacionista, de acabar com a corrupção no país. E ainda nós podemos acrescentar nisso aqui a mobilização política de massa, com a constituição de um movimento ativo, agressivo e violento. Desde o governo Temer, o conteúdo da política externa, da política econômica e da política social do Estado brasileiro prioriza os interesses do grande capital internacional, principalmente o estadunidense, e dos segmentos da burguesia brasileira a ele associados. E atende também, embora secundariamente, outros segmentos da burguesia brasileira. Essa dinâmica continua no governo Bolsonaro, que foi eleito em 2018. Portanto, são o imperialismo e a burguesia brasileira associada, principalmente, que ocupam o poder do Estado. Bolsonaro era só um fantoche e houve uma hegemonia do bloco de poder durante o governo Bolsonaro. Aí ficou maravilhoso, né? Aí vocês podem ver que durante um tempo a mídia não mexia com o Bolsonaro, ele falava aquele tanto de bobagem. Foi um tempo de uma mini ditadura, né, aqui no país. E a burguesia enriqueceu demais durante o governo Bolsonaro. A eleição de Jair Bolsonaro para a presidência da República solidifica a aliança entre a burguesia associada e o imperialismo com o movimento neofascista. Gestada em 2016 e, sobretudo, a partir de 2019, existe uma nova hegemonia, a hegemonia do capital internacional e dos segmentos da burguesia brasileira a ele associados. A burguesia interna, que foi a fração hegemônica nos governos do PT, sofreu derrotas e foi deslocada para uma posição subordinada no interior do bloco no poder. Como foi apontado nesse artigo, nesse caso brasileiro, o centro do poder político são os conflitos entre as partes da burguesia. Burguesia associada, capital internacional versus burguesia interna. Viu aí? Tanto que é complicada a coisa, e nós estamos aqui embaixo, e aí nós só pagamos o pato. É só você observar o quanto de crise houveram durante o governo Bolsonaro, né, do arroz subir demais, os alimentos subirem muito, agora que tá baixando. Vocês viram que é um negócio muito delicado. Agora que você tá indo no supermercado e tendo um pouco mais de alívio no bolso, tudo isso é resultado de quê? De pessoas que estão lá em cima e que são extremamente ricas e que são os burgueses e eles que dominam sobre o país. E eu gostaria de agradecer ao Caio Bugiato. Eu usei muito, viu, professor Caio, do seu texto aqui, li um pedaço bom, então não se ofenda, por favor, porque essa é uma forma de que pessoas que estão espalhadas pelo Brasil e que me ouvem possam conhecer, porque dificilmente vão sentar para ler um artigo e tal. Então eu gostaria de agradecê-lo, ao professor de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Caio Bugiato. Muito obrigada por esse ensaio maravilhoso. Então, é isso.
Essa foi a nossa aula de hoje. Se você não entendeu, volta, assista novamente. Não se esqueça de curtir, compartilhar, ativar sininho e deixar um comentário. Então se cuide, vamos juntos e até mais.